Tá certo, então. Então é algo que você está se propondo a fazer solteiro, sem ganhar nada, cara. Não tem como. É isso aí. Muito bem. Hoje a gente está um pouco reduzido aqui de alunos, alguns avisaram, outros estão com questão de saúde e tá tudo certo, né? Ah, maravilha. Bom, vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? Não conseguem ver? Como é que tá? Sim, consigo ver. Tá? Consegue ler? Deixa eu fixar ele. Né? E aí eu faço os meus ajustes aqui necessários, né? Tudo certo, Marco? Consegue ver o texto? Tudo certo, tá? Pode tacar a pau, tá Tá, bom? jóia. Então vamos lá para a aula. Olha, nós já corremos, já estamos cerca da metade do conteúdo do panorama completo, tá? Deixa eu dar só um gostinho para você, Marco. Dá uma olhada nisso aqui. Uhum. Isso aqui é só um gostinho, Marco. Ó, que da hora. Meu irmão, vocês serão nas próximas semanas alfabetizados em hebraico. Que da hora. Olha aí, ó, as Nossa, letras, as pronúncias. Eu vou ensinar vocês a ler o texto em hebraico, pronunciar em hebraico, entende? Vocês vão conseguir pegar uma Bíblia em legal, cara. hebraico e fazer a leitura dela completa. Lógico que vocês não vão aprender o idioma hebraico, mas É, vocês vão aprender a, a transliterar, ou seja, você vai ver o texto em hebraico e você vai ser capaz de passar ele para a romanização, né, para o nosso alfabeto, né? E isso ajuda muito para fazer exegese, porque você procura num dicionário bíblico o significado certo, você sabe exatamente qual palavra no original foi dita, tá? Bom, muito que bem. bom. Gente, terminamos o livro de Isaías na última aula e estamos agora no livro de Jeremias, tá bom? O livro de Jeremias, ele foi aquilo que eu falei na aula da semana passada a partir de Isaías. A gente começa a lidar com um vilão muito comum na história do povo de Deus, desde os judeus até o final dos tempos, que começa a ser a falsa profecia, a profecia que ela vem para agradar a quem ouve, ou a profecia que vem para agradar a quem fala, mas não é a voz de Deus falando. E assim, eu acho, e aí é um acho mesmo bem filosófico, que a igreja carece da capacidade de distinguir as vozes. A gente hoje, eu poderia dizer que existe uma defasagem nessa nossa condição, porque um dos dons do Espírito Santo é o discernimento de espíritos. E o que discernimento de espíritos causa na gente? Ele nos dá a condição de ouvir alguém falar e saber se aquela pessoa fala da parte de Deus ou da parte de outro espírito, certo? Lembrando, a gente tem episódios na Bíblia e na história da igreja de homens pregando com intrepidez e falando em línguas e manifestando sinais e maravilhas, e o apóstolo Paulo chegar lá e expulsar porque era demônio, entende? E eu percebo que hoje, muito provavelmente, a igreja se vê levada por episódios assim. Não tem discernimento. Falou aquilo que nós estamos acostumados a ouvir, na linguagem que nós estamos acostumados a ouvir, com as ênfases que nós estamos acostumados a ouvir, a gente já interpreta isso como uma pregação vinda da parte de Deus. E muitas vezes não é. Tá? O profeta Jeremias ele é conhecido como profeta chorão justamente por causa disso, porque ninguém o ouve. Ele está anunciando que o juízo de Deus vem sobre uma geração desobediente.
E o povo de Israel, a partir da sua liderança, a partir dos seus reis, eles não querem ouvir. Por quê? Porque existem outros profetas dizendo o contrário. E eles preferem ouvir esses profetas dizendo o contrário. Como eu já citei na última aula, eu vou citar hoje de novo o texto de Paulo, quando ele fala a Timóteo, dizendo: olha, pregues o evangelho a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque chegarão dias em que, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão para si mestres, profetas, pastores, ensinadores, professores, que vão falar segundo as suas próprias concupiscências, para agradar as suas próprias concupiscências. E esse tempo já chegou na época dos apóstolos. Paulo ele tem o trabalho. Primeira Corinto é Paulo corrigindo a igreja a respeito da sua moralidade e Paulo corrigindo a igreja a respeito do mau uso de dons espirituais. Segunda Corinto é Paulo reforçando a veracidade do seu ministério apostólico e chamando a atenção da igreja de Corinto porque ela esteve recebendo, abraçando, cuidando e zelando de falsos profetas. Então, se nós estamos falando isso na época em que eles ouviram, que eles tinham condição de ouvir Paulo, ouvir Pedro, ouvir João, na época em que eles tinham condição de ouvir os apóstolos originais que estiveram e foram testemunhas oculares da ressurreição e da ascensão de Jesus, se nós estamos falando isso naquele tempo, imagina nos tempos de hoje, em que tantas heresias entraram no meio da igreja desde o nascimento da igreja, em que nós passamos pela época da Igreja Católica, nós passamos pela época da Reforma, nós estamos hoje vivendo uma outra era, né, muito difusa e muito difícil de criar contornos. Hoje nós temos igrejas pentecostais que elas são de teologia reformada. Nós temos igrejas reformadas que entraram no mover de avivamento. Nós temos igrejas neopentecostais fiéis às escrituras e temos igrejas neopentecostais que praticam qualquer tipo de feitiçaria no púlpito. Entende? Então, hoje é muito confuso. Hoje nós falamos, olha, eu sou evangélico. Você precisa explicar muita coisa quando você diz que é evangélico. Você é evangélico como? Você é um assembleiano? Não, eu não sou assembleiano. Ah, então se você não é assembleiano, você é um batista. Não, eu não sou um batista. Ah, então você é um presbiteriano? Defina presbiteriano. Você percebe quanta coisa? E uma boa parte dessas divisões que acontecem na igreja acontecem por problemas na sua profecia. E quando eu digo sua profecia, eu estou mesmo falando sobre ensinos de falsos profetas que entram na igreja. Isso vai torcendo as coisas de um lado para o outro. Não estou dizendo que o nascimento de novas congregações ou novas igrejas com suas nomenclaturas são a causa disso. Eu estou dizendo que o rompimento doutrinário tão amplo, ele tem esse elemento dentro da sua gama de ingredientes. Essa é uma das causas. Existem outras causas, mas uma das causas de haver tanta cisão dentro da igreja evangélica é porque se ouviram muitos falsos profetas no caminho. E esse não é um problema exclusivo da igreja evangélica, é um problema também que atingiu a igreja católica. Né? Quando a gente for estudar a história da igreja, quando a gente for entrar em teologia sistemática, eu vou colocar a matéria de história da igreja também. Quando a gente for estudar a história da igreja, a gente vai ver quanta coisa aconteceu. Nos primeiros 100 anos da igreja. Estão todos me ouvindo aí? Não. Então, quanta coisa. Sim, obrigado. Quanta coisa aconteceu nos primeiros 100 anos da igreja. Nos primeiros 100 anos da igreja já tinha heresia no meio deles. Uma prova disso é o livro de Gálatas. Porque já tinham judeus convertidos ao cristianismo, querendo voltar às práticas do judaísmo. E Paulo precisa, então, intervir. E isso a gente está falando nos primeiros 30, 40 anos da igreja.
Quando a gente vai estudar a carta as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, você vai perceber que a metade dela se corrompeu por falsos profetas. Então, eu sei que eu me faço repetitivo nessa introdução do livro de Jeremias, porque não é uma introdução só ao livro de Jeremias, é para nós entendermos que a partir daqui, até o final da história da igreja, e que nós ainda não chegamos, graças a Deus, porque seria o final de tudo, o grande inimigo da igreja é o falso profeta. E o falso profeta, ele é mais inimigo da igreja do que a perseguição. Né? Porque, como diz aquele hino antigo, a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Né? Ou seja, a perseguição, ela, na verdade, na história da igreja, ela fortaleceu a igreja. Nos primeiros 300 anos de igreja, 250 anos de igreja, a perseguição foi acirradíssima e a igreja tomou o Império Romano inteiro. De irmãos que se reuniam em catacumbas, nas florestas e durante as madrugadas, porque eles não tinham liberdade de culto. Então a perseguição fortalece a fé dos irmãos. E fortalece, mas o falso profeta, ele vem, ele valida a igreja de tal modo que a igreja se vê enfeitiçada. O apóstolo Paulo confronta a igreja perguntando: quem vos enfeitiçou? Quem vos fez mudar do evangelho que eu vos anunciei para uma outra carta, para um outro evangelho? Então, assim, hoje nós temos a grande necessidade de lembrar a igreja que nos acompanha, os irmãos que nos acompanham, de que o evangelho tem que ser lido a partir das escrituras com um olhar sério, comprometido e responsável. Porque há muitas mensagens por aí que elas são bonitas, atrativas, elas empolgam as pessoas, mas elas não são mensagens de Deus. E como é que nós julgamos? Ou seja, nós temos condição de julgar isso? Nós temos condição de julgar. O trabalho de julgar o falso profeta é o trabalho daquele que se propõe a ter conhecimento. E quando você conhece as escrituras, e você conhece a exegese daquele texto, você conhece. Por que é importante o panorama bíblico? Porque ninguém nunca mais vai conseguir pregar na sua frente e dizer que Jeremias está querendo dizer alguma coisa do que ele realmente disse. Porque agora você sabe quando ele escreveu, onde ele escreveu, para quem ele escreveu. E você sabe que aquilo que Jeremias fala não serve para todo mundo. Aquilo que Jeremias fala, uma boa parte é aplicável para outra, uma outra parte não é aplicável para hoje. Você vai saber disso. E quando alguém usar um texto fora de contexto, como um pretexto para, de certo modo, manipular aqueles que ouvem, você vai saber, esse cara está usando o texto fora de contexto. E toda vez que você vê um pregador usar um texto fora de contexto, levanta a orelha. Porque há possibilidade de fazer isso sem corromper o espírito das escrituras? Sim, mas o risco é muito grande. Toda vez que eu uso um texto fora de contexto, eu estou assumindo um risco de dizer que Deus está dizendo algo que Deus não está dizendo. De dizer que Deus manda dizer isso para a igreja e Deus não está mandando dizer isso para a igreja. Por quê? Porque Deus não é fiel à impressão que eu tenho que a mensagem está trazendo. Deus é fiel à sua palavra. Então, para eu pegar um texto e aplicar esse texto à igreja de hoje, como o texto de Jeremias, se eu tiver que pregar Jeremias à igreja de hoje, é porque essa igreja ela está corrompida. Entende? Para pregar Jeremias hoje na igreja, é porque eu percebo que há áreas da igreja que está corrompida. E aí eu estou dizendo para os irmãos, arrependam-se. Arrependam-se. Porque senão o Senhor vai permitir que passemos por muitas dores por causa do nosso pecado. Então, se eu for pregar Jeremias hoje na igreja, eu tenho que trazer esse contexto junto. Porque esse é o contexto de toda a carta de Jeremias. O chamado de Jeremias é maravilhoso. Desde o ventre da tua mãe te conheci e te chamei por profeta. Jeremias vai denunciar um falso culto. Jeremias vai denunciar que o coração humano é enganoso. Coisa linda é perceber o ministério de Jeremias.
Porque o ministério, hoje nós medimos o sucesso de um ministério pela adesão que esse ministério tem. Ou seja, eu prego e as pessoas ouvem e elas se convertem à mensagem que eu anunciei e elas se achegam a mim e eu as tomo como discípulos e esse movimento cresce e a igreja cresce e a perseguição não parou a igreja e o Coliseu não parou a igreja. Olha que bonito. E a gente, então, valida um ministério quando a gente fala, olha quantas gente tem lá. Eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de expressão. Cara, olha, aquela igreja ali prega o evangelho falso, que ela prega aquilo a pregação daquele pastor não valida o que está na igreja, no espírito das escrituras. Ele distorce o que Jesus falou, ele distorce o que os apóstolos ensinaram, ele usa texto do Velho Testamento para trazer elementos que não existem mais. Qual é o argumento que a gente ouve? Olha, mas olha quanta gente tem lá. Olha quanta gente está seguindo. Como que pode ser de Deus? Como pode não ser de Deus com tanto fruto assim? O problema é que a gente não conhece o fruto. O problema é que a gente não sabe em que condição espiritual aquelas pessoas estão. Você vê um monte de gente de olho fechado chorando no culto, isso não quer dizer nada. Porque emoção, o show do Roberto Carlos também tem. Eu quero dizer para você o seguinte, o ministério de Jeremias diz o seguinte, olha, ele está pregando a palavra de Deus, ele está legitimamente falando em nome de Deus, e qual é o resultado disso? Ninguém o ouve. Então Jeremias é uma das provas na Bíblia que fazer certo não dá certo, nem sempre dá certo. Você quer ver uma outra prova disso? Presta atenção. Vocês estão me ouvindo? Pode falar, Marco. Um dos pontos, cara, que eu vejo que me preocupa muito e eu realmente peço para que isso não invada aqui o meu coração quanto ao ministério que o pai. Uhum. Mas é a preocupação das igrejas, que eu vejo, é óbvio, quando eu falo de igreja, muitas que não são assim, mas a preocupação de fato agradar as pessoas. Então, eu preciso de uma igreja que tenha estacionamento. Uhum. Eu preciso de uma igreja que tenha um ministério infantil, que possa agradar os pais. Uhum. Eu preciso de uma igreja que tenha um cafezinho na hora da turma chegar, de uma equipe grande de voluntários. Isso tem sido algo que tem levado, né, as igrejas de comunidades numa linha tão perigosa, cara. E, de fato, às vezes, a sensação que eu tenho é que o sucesso da igreja está no número de pessoas e no que a igreja pode oferecer para essas pessoas fisicamente. E não que tipo de palavra que essa igreja pode oferecer. Exato. Isso deve ter deixado muito pastor diante. Somente quando a motivação do pastor é errada ou quando ele deixa de levar por isso, né? É natural que o pastor goste de ver a sua igreja cheia. Isso é inerente do tipo de pastor que gosta de cuidar de pessoas. Mas e quantos de pastores devem estar adoecidos por isso? E quantas de igrejas estão adoecidas por isso? E aí vai para uma linha natural. Quanto de cristãos estão sendo mal formados por conta dessa consequência. E aí, você citou aqui que talvez uma das questões do anticristo não é perseguir a igreja, é validar a igreja. É deixar um lugar legal. O falso profeta é parceiro do anticristo. Ele não é inimigo do anticristo. E o falso profeta é aquele que tem tentado guiar a igreja desde o tempo dos apóstolos, desde o tempo dos profetas. Então, muito provavelmente, hoje nós vamos viver um tempo de supervalidação das igrejas. Agora, essa observação que você trouxe, Marco, é importante. Eu participei de uma igreja
em que o pastor falava o seguinte, que a pessoa tem que ter uma experiência na igreja. E cada culto é tratado como um evento. E é uma experiência. Desde a recepção, desde do estacionamento, desde a recepção. Você acha que o pastor que quer entregar uma experiência para o membro, para o visitante da igreja, ele vai pregar exortação? Você acha que ele vai pregar sobre pecado? Você acha que ele vai pregar sobre, olha, você está errado, você é pecador, você precisa se arrepender? Você acha que ele vai fazer isso? Ele não vai fazer isso. Você acha que esse pastor, quando for falar sobre dízimos e ofertas, ele vai falar sobre um coração que entrega graciosamente ao Senhor sem esperar nada em troca? Ou ele vai prometer recursos a partir de uma entrega voluntária? O que você acha que ele vai entregar? Então, assim, quando você transforma o culto numa experiência para o indivíduo, você já corrompeu o culto. Porque o culto não é para o indivíduo. O culto é a reunião dos irmãos para celebrar a Deus, a ressurreição de Cristo e a salvação das suas vidas. Quando isso sai do foco, a gente já corrompeu. Então, hoje, quem diz isso, tá vendo? Ó, só critica. Só critica. De fato, tem gente que só critica e não faz nada, tá? De fato. Aí eu ouvi, quem só critica e não faz nada, não está comprometido, também não ajuda em nada. Mas é importante ouvir crítico. É importante ouvir quem discorda da gente. Um outro exemplo de pregador que pregou 100 anos, mais de 100 anos, cerca de 120 anos, e não foi ouvido, foi Noé. Noé passou 120 anos pregando arrependimento para aquele povo enquanto construía a arca. Quem entrou com Noé na arca? A sua família, porque capaz foram obrigados. Eles não tinham escolha. Ninguém ouviu Noé. Então a gente vai daqui para frente ver uma geração e de cristãos e de gente que talvez tenham tido um encontro com Jesus, ou pessoas que simplesmente estão acostumados a uma experiência dopaminérgica. Gente que ouve uma palavra de questionamento e não. Essa semana eu fiz um exercício muito difícil, eu confesso para vocês. Eu estou procurando uma boa pregação do Velho Testamento para fazer aquele exercício que eu propus daqui a 3 aulas. Ouvirmos uma pregação de perto de meia hora e fazermos a nossa análise dela, né? Como eu tinha anunciado. E eu ouvi muita besteira essa semana. É difícil. Eu não vou citar o pastor aqui, mas eu ouvi ele falar durante 1h30 e ele sequer abriu a Bíblia. Como é que você prega sem abrir a carta magna do Evangelho? Então a pregação dele não é... Ô César, a pregação dele é temática? Não, a pregação dele é o que ele quiser falar. Porque ela não parte das escrituras, ela não parte da exegese, ela não parte de um comprometimento com a estrutura, com a escritura, ela parte de um comprometimento com o projeto da igreja. E aí deixa eu te perguntar, você enquanto pregador, ou você enquanto membro de uma igreja, você prega e ouve pregar as escrituras ou o projeto da sua igreja? Então nós estamos pregando a palavra ou nós estamos usando o texto das escrituras para validar uma ideia nossa? E esse é o problema. E você percebe que o profeta Jeremias, ele se recusa a fazer isso. Ele se recusa a fazer isso. É um cara que prega a verdade e é rejeitado, ele alerta e ele é ignorado, ele chora e ninguém se converte. Tá certo? E no final, a queda de Jerusalém acontece. No final, não tem jeito. Vamos para o livro de Lamentações. O livro de Lamentações ele é um processo de continuidade do livro de Jeremias. É nesse livro, Jeremias está parado no centro de Jerusalém.
vendo pessoas mortas, cadáveres de crianças, de mulheres e homens ao seu redor, vendo que uma boa parte do povo foi levado embora, vendo os muros caídos, o templo destruído, toda aquela bagunça que aconteceu com a invasão, morte para todo lado, sangue para todo lado, e é nesse livro que ele escreve: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. É ele profeticamente anunciando que haveria dias melhores para sempre, como diz o profeta J. Quest. É ele anunciando. Profeta J. Quest. Lamentações é um livro escrito tradicionalmente por Jeremias ou por algum próximo, algum discípulo, alguém que andava com ele. Tá? No episódio da queda de Jerusalém que o livro é escrito. Ele vai falar de dor e do reconhecimento da justiça de Deus. E o maior lamento de Jeremias é o seguinte: eu passei anos avisando, ninguém me ouviu, e agora o inevitável aconteceu. E não há o que fazer agora a não ser sofrer a justiça. Então, assim, cuidado para pegar trechos de texto do Velho Testamento e pregar. Deus não tem um compromisso com aquilo que você está falando. Deus não tem compromisso com o pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Você vai argumentar o seguinte: César, Elias, ele falou e o fogo do céu desceu, porque Elias era tão próximo de Deus que ele falava. Porque os outros profetas ainda falavam: assim diz o Senhor. Elias falava e Deus assinava embaixo. Quando Elias falou que o sol, que não sei o que, que não ia chover. Quando Elias falou que não ia chover, Deus assinou embaixo e não choveu. Elias só estava falando do que está escrito em Deuteronômio. Elias falava a palavra de Deus. Elias recitava a lei quando pregava. Então, Deus não tinha um compromisso com a fala de Elias. Deus tinha um compromisso com a sua palavra. É a mesma coisa. Deus não é fiel a mim, nem ao Marco, nem a Flávia, nem a Priscila, nem a Jennifer. Deus não é fiel a nós. Deus é fiel à sua palavra. Então nós devemos manejar a palavra da verdade com respeito. Então, vai preparar um sermão, se dedique. Leia o capítulo todo, leia os capítulos anteriores, leia os capítulos seguintes, entenda o contexto da conversa, pega de novo o material aqui, né, que nós temos aqui do panorama, e olha, veja, foi naquela época, a ênfase do livro é essa, então eu não posso distorcer, eu não posso pegar Lamentações e aplicar Lamentações em outro sentido. Por exemplo, eu quero pregar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Qual é o jeito certo de fazer isso? Irmãos, esse texto foi escrito em Jerusalém, na queda de Jerusalém, depois de Jeremias ter passado anos e tal, avisando. Como é que a gente aplica esse texto à realidade de hoje? É possível? É, mas como? Olha só, o seu casamento foi destruído. Por quê? Porque você foi avisado. O profeta avisou que você estava errando com a sua mulher, que a mulher estava errando com o seu marido. Vocês ouviram mensagens aqui nesse altar falando de que o marido tinha que amar a esposa e a esposa tinha que ser submissa ao marido. E mesmo assim vocês não se arrependeram. E mesmo assim vocês não se converteram à palavra, porque vocês olhavam para o dinheiro de vocês, estava tudo bem. Vocês olhavam para o sexo de vocês, estava tudo bem. Vocês olhavam então para a relação de vocês e aos seus olhos estava tudo bem, mas aos olhos de Deus não estava. E Deus alertou, e o dia da calamidade chegou. E agora o seu casamento está destruído. A sua família está destruída. Seus filhos estão nas drogas, não sei o quê. Agora, se vocês se arrependerem, se de fato o coração de vocês voltar ao Senhor, saibam que as misericórdias do Senhor são a causa de vocês não serem destruídos. E que há misericórdia do Senhor para a vida de vocês.
E ele pode operar tanto uma nova vida na história de vocês, como ele pode operar também a restauração da sua família. Como ele... Você entendeu como é que a gente prega? A gente traz então para um conceito de hoje. Se você vai pregar Jeremias falando de famílias, você tem que falar de famílias destruídas. Se você vai pegar Jeremias para falar sobre, vai pregar para empresários, por exemplo, hoje tem muito disso, né? Você vai falar para empresas destruídas. Então você não pode então pegar o texto de Jeremias e simplesmente aplicar a seu bel prazer. Você precisa então trazer uma circunstância que seja equivalente aos ingredientes da carta de Lamentações, de carta de Jeremias e Lamentações. Ou seja, você foi avisado, Deus te deu 1, 2, 3, 20 chances, você ouviu a vida inteira e mesmo assim o seu coração pendeu para o mal, por isso hoje você está passando por destruição. Agora saiba que se houver arrependimento, pode levar o tempo que for, o Senhor levanta você de novo. Vocês estão entendendo? Entendeu essa aplicação? Faz sentido para vocês? Sim. Eu não sei se o Marco está ouvindo, né? Não, tudo bem, não tem problema. Né? Então é disso que a gente está falando, tá? Então o livro de Lamentações ele vai falar sobre a queda, sobre o juízo de Deus, sobre a misericórdia de Deus que se renova. Lamentações ensina que reconhecer o juízo de Deus é parte do arrependimento. É saber o seguinte, Senhor, eu estou sofrendo e eu sei que não é debaixo da mão do diabo, é debaixo da tua mão. Não, porque o diabo então está imputando sobre você circunstância A, B ou C. Não, é o Senhor que está imputando. O sofrimento, é como o Herman Bavinck fala, né? O sofrimento aqui não é vazio, é pedagógico. Ele revela a seriedade do pecado. Aquilo que nós estamos sofrendo é porque o Senhor nos avisou e mesmo assim desobedecemos. Tá certo? Então é isso. Não tem problema. Tá, tudo bem. Próximo livro é o livro de Ezequiel. E aí a gente vai para as margens do rio Quebar. Tá certo? Lembra, Ezequiel fala a partir da Babilônia. O rio Quebar fica nesse território aí. Tá? Então, Ezequiel fala entre mais ou menos um período de 20 anos, né? Entre 593 a 571 a.C. Ezequiel vai falar sobre a glória de Deus. Existem muitas visões, né? Acho que são 8 visões a partir do primeiro capítulo de Ezequiel. Tá? Ele vai ter visões sobre o povo exilado, sobre líderes corruptos e também sobre a glória de Deus. Tá? Ezequiel é quando a glória se afasta, e esse episódio é muito interessante, porque a visão da Arca da Aliança deixar Jerusalém, ela é muito séria, né? E isso é o que acontece nesses episódios, tá certo? Nós estamos tratando aqui sobre pastores infiéis, ou seja, a figura de falsos profetas, mais uma vez surgindo aqui de um outro modo, sobre um novo coração, e esse é um texto muito bacana, o Vale de Ossos Secos, que é usado hoje para manifestar o seguinte: olha, se você tem vivido o Vale de Ossos Secos, profetiza para o Vale de Ossos Secos e os ossos são. Isso tem um contexto e uma instrução de Deus muito séria a respeito daquilo que Ezequiel via sobre o povo de Israel. Então, e também um quê profético no sentido messiânico, né? Como sempre tem, né? E também o anúncio de um novo templo, e isso também tem um quê messiânico, sempre tem, né? Ezequiel vai mostrar que Deus continua presente mesmo fora de Jerusalém. Tá? A restauração prometida aponta para uma renovação espiritual profunda e não só externa. A glória de Deus em Ezequiel revela que ele não está limitado a um lugar ou a um sistema religioso. Nas margens do Quebar, no exílio, longe do templo, no levita, santo dos santos, longe da estrutura religiosa.
é quando Deus começa a trabalhar no seu povo, né? É muito interessante, Deus já deixa claro no livro de Deuteronômio, e Jesus vai repetir isso no Novo Testamento. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós não conseguimos conter Deus na nossa estrutura. Então, a gente não se encontra com Deus na igreja. Na igreja, a gente se encontra com os irmãos. Porque o meu encontro com Deus acontece o tempo todo. Eu não deixo de me encontrar com Deus. Às vezes eu não percebo. Às vezes a minha consciência se desvincula dessa realidade. Mas a minha realidade é que eu estou em Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: nele nós nos movemos e existimos. Nós estamos em Deus e vivemos em Deus. Então, na igreja não é o lugar onde eu vou encontrar Deus. A igreja é o lugar onde eu vou encontrar os irmãos. Porque Deus já faz parte da minha essência. Ele está em mim. E Deus deixa muito claro no livro de Ezequiel que os planos dele para o futuro são planos que estão fora da nossa compreensão. Haja vista que Ezequiel não consegue compreender todas as visões que ele tem de pronto. Então, os planos de Deus eles estão para além da nossa compreensão. E que Deus não está preso à nossa estrutura para agir. Uma grande dificuldade que eu tenho hoje com a igreja é o seguinte: olha, vem no culto da vitória, porque no culto Deus vai operar e não sei o quê. A gente não sabe se Deus vai operar. César, mas você não crê não desse jeito, não. Eu não creio que a gente coloca agenda para as coisas. Olha só, vai vir aqui um profeta no próximo culto de quinta-feira e quem vir vai receber uma porção dobrada e você não sabe se vai receber. Não, mas Deus falou que vai. Aonde Deus falou que vai? Deus falou para mim. Ah, eu tenho dificuldade com isso. Aonde está na palavra que Deus disse que faria isso? Não, porque eu estou usando o texto como... Não tá, desculpa. Deus faz, ele gera comprometimento. Deus gera quebrantamento. Deus gera compreensão. Deus gera fidelidade. Deus gera em nós fé. A fé é um dom de Deus. Nós recebemos a fé. Nós não temos condições naturais de crer em Deus. Ele então nos entrega a fé a partir do seu Espírito Santo. Deus faz isso conosco. Nós cremos porque Ele nos ressuscitou dos mortos, nos chamou para crer. É por isso que nós cremos. Então Deus pode gerar quebrantamento, comoção, mudança de vida, arrependimento, e Ele vai fazer isso quando Ele quiser. E nós podemos estar numa reunião de 100 pessoas e Ele fazer com todo mundo, ou Ele fazer com uma só. Ele faz o que Ele quiser. O grande problema é que nós passamos o nosso culto, ele é, na maior parte do tempo, uma tentativa humana nossa de simular a ação de Deus. Então a nossa oração emocionada é simulação do mover de Deus. Porque um dos maiores quebrantamentos na história da Bíblia acontece no livro de Esdras. Ele reúne o povo numa praça e ele lê a lei. Ele só faz isso. Ele não tem lá um pad em Lá menor, com sétima e nona, para deixar o povo quebrantado. Não tem. Ele não chama a pessoa para frente, para um novo começo, e vai, pô, estoura a coisinha. Não tem. Não tem nada disso. É quebrantamento de um cara lendo a palavra. Nós temos que entender que a ação de Deus na sua igreja acontece a partir da palavra de Deus. Crer que as escrituras são suficientes. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e suficiente, apta para instruir, corrigir, educar a nossa alma. Então, nós marcarmos hora, marcarmos modos de Deus fazer. Abre a porta do gato, meu bem. Tem um gato miando aqui em casa, gente. E esse gato não sabe se ele vai ou se ele fica. Ele vai e reclama para vir. Ele vem e reclama para sair. Então é isso. Então, quando nós marcamos hora, marcamos dia e data para Deus fazer alguma coisa, geralmente ele não faz. Ok? Geralmente ele não faz. Uma pergunta? Pode fazer. Aí é questão mesmo histórica.
Ezequiel estava lá no exílio, e só depois que aconteceu toda a reconstrução do templo de Jerusalém, tudo com Neemias e Esdras, certo? Certo. Não, ele fala a partir do exílio da Babilônia. Isso. Neemias e Esdras é o que acontece no final. Então ele veio, as visões e tudo de Ezequiel veio antes. Veio antes. E a questão do novo templo, quando eu li, né, o anjo guiando ele, mostrando como é que é o templo, seria construído tudo, templo físico mesmo, já é que aqui está escrito, né, que é mais a revelação mesmo do nosso coração, futuro, Então, lembra disso o seguinte, quando isso acontece, o templo já existia, o templo já tinha sido construído, isso acontece depois da divisão de Israel com Roboão e Jeroboão, divide o reino do norte e o reino do sul, Jerusalém e Judá, e aí depois vem, então, os babilônicos, tomam Jerusalém, levam Jerusalém, o templo destruído, então, tudo que se fala a partir daí de templo, depois disso, já é messiânico. Já é um prelúdio já não é mais o templo de Jerusalém, porque você vai perceber daqui para frente, no livro dos profetas, que Deus começa a criticar o culto que acontece. Porque o culto está corrompido. O culto está corrompido. Você vai perceber, o culto está corrompido, a adoração está corrompida, as ofertas estão corrompidas, os dízimos estão corrompidos. Em algum momento ele fala que odeia o seu sacrifício. Isso, os sacrifícios estão corrompidos, os holocaustos estão corrompidos, as ofertas de paz estão corrompidas, o sistema levítico, o sistema sacerdotal está corrompido, porque daqui para frente é ladeira abaixo. É por isso que eu tenho dito que quando entra a falsa profecia no meio, é sempre ladeira abaixo. Então a gente já começou isso em Isaías e a gente percebe, é ladeira abaixo, daqui para frente é ladeira abaixo. A gente vai ter lamento dos profetas mais à frente, exortação. Naum, muito irritado, é fato de perceber isso. A gente chega em Malaquias você percebe que o sistema religioso de Israel faliu. Ele está falido, ele acabou, ele não existe. E Jesus vem, então, nesse apogeu, né, de queda religiosa, porque se geram, então, estruturas de governo, estruturas de poder a partir do templo, entende? Estruturas de poder. E quando Jesus vem, é quando essa corrupção ela está no ápice de toda a religião judaica, entende? Então vamos para Daniel. Daniel 605, 530 a.C. Perceba, olha só, que Daniel ele vem antes de Ezequiel, tá? Assim como Jeremias vem antes de Ezequiel. Jeremias é a profecia sobre a queda, né? Isso. Aí vem a queda. Aí vem a queda. Você percebe que Daniel ele era jovem na queda, porque ele conta a chegada dele na Babilônia. Ele conta como foi a experiência dele de pedir então ao mestre da cozinha que oferecesse para eles só legumes e tal. Aquilo foi na chegada deles à Babilônia, porque o rei ele pede para que jovens bonitos, saudáveis, inteligentes sejam levados à corte para aprender, né, dos costumes e da cultura babilônica. E Daniel conta essa história toda, né? Então, o autor é o próprio Daniel. Acontece na Babilônia e Pérsia, porque no meio do percurso entre Babilônia e Pérsia, a Pérsia ela invade a Babilônia. Então a gente começa os primeiros reis, os primeiros anos são reis babilônicos e depois o exílio termina então com o rei persa, né? A partir daí se introduz os persas na Bíblia e aí a gente encaixa o livro de Esther nessa história. Daniel conta basicamente tudo, né? Conta basicamente tudo. Ele passa por tudo. Ele passa por tudo, praticamente tudo, né? Vamos lá, soberania de Deus sobre os reinos humanos e a fidelidade em meio à pressão. Aí, Daniel ele vai retratar
a porção, ele representa a porção fiel a Deus, que sai de Jerusalém e vai para a Babilônia. Que se vitimiza, então, como povo exilado, mas que decide honrar a Deus em território estranho. Então, assim, pode ser, então, a narrativa de um processo de arrependimento. Então, imagina que uma geração corrompida, ela é punida por Deus, e no processo de arrependimento, Deus levanta uma geração arrependida, uma geração que decide fazer a sua vontade. Então, quando a gente vai pregar Daniel, não importa o texto, a gente tem que trazer o conceito de alguém que, sendo vitimado por uma geração corrompida, mesmo na sua juventude, colhendo os frutos da geração corrompida, que era ser exilado e ser tomado como escravo, mesmo colhendo esses frutos, decide pela fidelidade. Então, nós precisamos pregar com o contexto certo. Não posso trocar o contexto do livro de Daniel, tá? Então, os principais personagens: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí a gente pode usar os nomes deles em hebraico. O Sadraque, Mesaque e Abednego não são nomes bíblicos, são nomes babilônicos, tá? Então, César, tá na Bíblia, não é bíblico? Não. César tá na Bíblia e César não é bíblico. César é romano. Tá? Então, o nome Daniel está na Bíblia e é bíblico, inclusive terminação em El, que significa Deus. Né? Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes, então, de louvores aos deuses babilônicos. Abednego, por exemplo, significa servo de Nego. Nego era o nome de um deus babilônico e não tem nada a ver com negro. Daniel também teve o nome. Daniel tem o nome mudado para Belsazar, acredito eu. Tá? Que também era uma adoração a Bel, que era Deus lá. Interessante de considerar é o seguinte: Ananias, Misael e Azarias são os nomes hebreus para Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá bom? A fidelidade, então, no capítulo 1 é o episódio dos legumes que eu já falei. O sonho da estátua é o sonho, então, em que há uma explicação. Daniel na fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias na fornalha, aonde o rei então vê um quarto homem, né? Isso a Bíblia chama de teofania. O que é teofania? Teofania é quando Deus, o próprio Deus, ou algo então que representa Deus, apareça. Nós entendemos então que as teofanias do Velho Testamento são a manifestação do próprio Cristo. Tá? A gente crê então que Jesus, ele é o verbo e é ele que fala, porque Deus é espírito. E toda vez que Deus fala com o seu povo, é Jesus falando. Então a gente vai crer. Que era Jesus na fornalha de fogo ardente. A gente vai crer que é Jesus na sarça ardente com Moisés. A gente vai crer então que a voz de Deus, quando se manifesta, é o Cristo falando. Tá? No Velho Testamento. Então essas teofanias são manifestações de Deus, manifestações de Jesus. Certo? A humilhação de Nabucodonosor, e aí a gente precisa falar de um assunto que chama graça comum. Alguém conhece esse conceito de graça comum? Me dá um sinal, por favor. Joia. Qual é o conceito de graça comum? Tá? Isso a gente parte do livro de Deuteronômio. Tem uma pregação que é muito boa de ser lida, e ela é uma pancada. Ela chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Uma pregação de Jonathan Edwards. Ele pregou no século XVII. Século XVII. Ano 1500, 1700 alguma coisa. Século XVIII. Me perdoem, assim, me fugiu agora a datação. Eu sabia, só me fugiu a datação. Acredito que século XVIII. Ele pregou essa mensagem, num período em que os pregadores escreviam o sermão,
subiam na tribuna, no púlpito, e apenas liam. E ele faz uma leitura a partir do livro de Deuteronômio, que acho que é Deuteronômio capítulo 6. Eu posso conferir e enviar para vocês no nosso grupo. Em que ele fala o seguinte, que os ímpios estão ao resvalar dos seus pés. Significa que o pecador ele está, então, na beira de um abismo profundo e ao resvalar dos seus pés, eles escorregarão e cairão absolutamente no inferno. Que eles estão ao resvalar dos seus pés. E que o ímpio só não é destruído imediatamente porque o Senhor o sustenta. Então o ímpio está de pé hoje, pecador que é, porque Deus o impede de que ele se destrua. Deus refreia o pecado no pecador. É Deus que segura a onda da humanidade para que a humanidade não mostre a sua verdadeira face, porque a queda no pecado ela foi tão absoluta que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: nós éramos inimigos de Deus. Hoje, Deus é um cara bem aceito na sociedade, sim. Deus ama todo mundo, todo mundo é filho de Deus e tal. Mas essa não é a realidade espiritual do mundo. A realidade espiritual do mundo é que quem não é filho de Deus é inimigo de Deus e odeia a Deus. Né? O Salmo 2 vai falar sobre homens, então, que fecham os punhos e blasfemam contra o Deus dos céus. Ué, quem que a gente vê fazendo isso, gente? A gente não vê. Por quê? Porque há uma graça comum sobre toda a humanidade. E essa graça comum é a que faz chover na terra do ímpio e na terra do nécio e do santo. É o que faz o sol brilhar para mim e para o meu vizinho. É o que faz bênçãos cair na casa de todo mundo. É essa graça comum que faz com que uma mãe ame o seu filho. É essa graça comum que faz com que pessoas que estão indo para o inferno peçam desculpas umas para as outras quando o trombam na rua. Porque, na verdade, o ímpio está ao resvalar dos seus pés. Ele está num limítrofe tão fino que ele não pode sustentar a si mesmo. Então, Deus é aquele que sustenta todas as coisas, inclusive o ímpio, para que ele não se perca imediatamente. Inclusive o perdido, para que ele não vá para o inferno imediatamente. E o que eu quero dizer é o seguinte: Nabucodonosor, ele também era um alvo dessa graça comum. Só que por causa dos seus constantes pecados, o que o Espírito de Deus faz sobre ele? Faz com que ele fique louco. E aí o que nós entendemos é que Deus retira de Nabucodonosor essa graça comum. Ele se torna um ser animalesco imediatamente. Ele é tomado por demônios? Possivelmente. Mas possivelmente ele é tomado pela natureza caída que ele tem, sem o filtro que Deus coloca em todo o coração humano. Porque Deus, quando cria a humanidade, os seus atributos comunicáveis, é assim que a teologia define, ele transmite isso para a sua criação. Amor, por isso que as pessoas se apaixonam. Senso de justiça. Bondade, por isso que há bondade no mundo, ainda que entre perdidos. Só que, quando Deus então retira essa porção dele da humanidade, é quando então a humanidade se torna aquilo que realmente é, que é uma geração de criaturas depravadas. Esse é o termo que a teologia usa, que chama depravação total. Interessante que no livro do Apocalipse vai chegar um momento em que Deus vai retirar o espírito da terra. E ali a coisa vai ficar cada vez pior. E o que nós entendemos é que Deus vai retirar essa graça comum da sua criação. E ali a destruição ela segue imediatamente. É como aquele filme Kingsman. Lembra daquele filme Kingsman? Você assistiu o filme Kingsman, Marco? O primeiro? O primeiro, eles disparam um sinal via celular para umas pessoas que estão numa igreja.
E elas começam a se matar imediatamente, marido matar a esposa. Sai matando que nem um louco. Isso, exatamente. É exatamente isso que aconteceu com Nabucodonosor. É exatamente isso que vai acontecer com a humanidade quando o Espírito de Deus for retirado. Porque os atributos comunicáveis de Deus que estão em nós humanos, convertidos ou não, é que o convertido ele vai manifestar os frutos do Espírito. E aí isso é diferente. O homem criatura apenas ele vai manifestar os atributos que Deus comunicou com a sua criação. Mas imediatamente, quando isso é retirado, os homens se tornam animais imediatamente. E aí eu digo animais na sua fúria, na sua consciência, aonde o matar não é um problema. E olha só, quando Deus diz o seguinte, na Bíblia você vai encontrar textos assim no Novo e no Velho Testamento. Olha, por causa da insistência nos seus constantes pecados, Deus os entregou à sua disposição mental. Deus os entregou às suas próprias práticas dos seus pecados. Deus os entregou à sua relação homossexual. Isso está no Novo Testamento, esse texto propriamente dito. Significa então que Deus ele vai retirando essa bênção geral que existe sobre toda a criação. E ele vai entregando as pessoas à sua disposição destrutiva. De sorte que é isso que acontece com o Faraó. Quando Deus, então, endurece o coração de Faraó, é Deus retirando atributos compartilháveis da sua natureza, que ele tinha compartilhado com o Faraó na criação, é Deus retirando dele, e aí o coração de Faraó vai se tornando um coração animal. Tanto é que Faraó vê todos os 10 deuses sendo destruídos, e ele não se arrepende. E no final, o último deus daquele faraó tinha que ser destruído, que era ele mesmo. Afinal, o faraó ele é filho do sol, ele é filho de Ra, ele é um deus. Então, quando Deus entrega ao homem à sua disposição, à sua própria inclinação, é Deus retirando essa graça comum de cima dessa pessoa. E essa pessoa ela vai passar a pecar sem sentir o peso do seu pecado. Ela se entrega aos seus prazeres e para ela está tudo certo. E hoje nós temos visto isso acontecer. Isso sempre aconteceu. Hoje nós vemos. Mas isso há de se tornar cada vez pior, segundo o avanço da história. Então, o que acontece com Nabucodonosor é isso. Tá? Depois Deus, então, restaura a sanidade dele, restaura essa graça comum para ele, né? E ele se arrepende. A escrita na parede, eu perguntei para a Flávia o que estava escrito na parede outro dia e ela disse exatamente o que está escrito na parede. Eu só acho que ela retirou isso de Coração de Cavaleiro, não foi do livro de Daniel. Porque o filme Coração de Cavaleiro é isso. Coração de Cavaleiro fala no final, eles rodeiam o rei caído, né? O cavaleiro caído, eles falam, você fosse pesado, medido e achado insuficiente. Né? E é isso que é dito ali, tá? Daniel vai à cova dos leões e existem então as visões proféticas. Interessante questão sobre jejum de Daniel. Tá? Existem 2 jejuns usados a partir do livro de Daniel. Vocês conseguem me indicar quais são? De 21 dias. Como? Já pergunto. Existem 2 jejuns que a igreja pratica hoje, que são inspirados em Daniel. Vocês sabem me dizer quais são? Um que é bem conhecido, que é o de 20, fala de 21 dias, e aí não alimenta com nada que é. Só se alimenta com coisas da terra, passe, Isso. legumes, E água. E água. é isso aí, né? Isso, são 2, é isso mesmo. Agora o segundo, não vem nenhum. Não, o segundo o primeiro é o dos legumes, o segundo é o dos 21 dias. Ah, tá bom. Tá. Eu sei que era um mesmo. É. 20 dias. O jejum de 21 dias, a gente vai ler Daniel, a gente tem que entender o seguinte. Ele começa a orar por uma resposta, por uma solução.
tá? E ele faz um jejum. Ele se recusa a comer. E leva 21 dias, o anjo chega para ele e diz, olha o que o anjo diz para ele, Marco, olha o que o anjo diz. Quando você começou a orar, eu saí da presença de Deus com a resposta nas mãos. Certo. Mas o príncipe do Líbano me reteu nos ares em batalha. E até que Miguel chegasse lá para liberar o caminho para eu passar, eu não consegui passar. Ou seja, Daniel jejuou os 21 dias, mas não precisava. Porque a hora que ele pediu a Deus a solução, o anjo saiu da presença de Deus com a solução na mão. Ela levou um tempo para chegar, mas, ou seja, o jejum demonstra a determinação e a fidelidade de Daniel? Sim, entretanto, deixa muito claro que não era necessário. Certo? Muito claro que não era necessário. Primeiro, o outro jejum, que é o jejum dos legumes. E assim, aí eu acho que esse é um equívoco. Por quê? Porque Daniel não faz jejum. Daniel muda a sua dieta. Ele não fez um jejum com o propósito de ser honrado por Deus. Ele mudou a sua dieta porque ele não queria se corromper com o alimento do rei da Babilônia. Porque comer com o rei... Olha só, presta atenção. Quando você convida alguém para comer com você, na cultura hebraica, e é a cultura que está na igreja também, você está anunciando que você tem comunhão com essa pessoa. E ter comunhão com essa pessoa significa nós estamos nos alinhando. Nós estamos nos tornando parecidos. Nós estamos caminhando para o mesmo lugar. É por isso que comer nas casas dos irmãos é uma prática da igreja desde o livro de Atos. Os irmãos partiam pão de casa em casa. Isso significa nós comemos juntos, nós pensamos juntos, nós andamos juntos, nós estamos alinhados. O que Daniel decide? Eu não vou me alinhar com a Babilônia. Então, eu não posso comer com o rei da Babilônia. Eu não posso dividir a mesa com o rei da Babilônia. Eu não posso beber da taça do rei da Babilônia. Eu não posso beber do fruto da vide, da uva, do vinho do rei da Babilônia. Eu não posso comer o que o rei da Babilônia come. Eu não posso, então, fazer aliança com os manjares do rei. Eu não posso fazer... Então, quando a gente decide fazer hoje um jejum em que eu vou comer só vegetal e beber água, eu estou me negando a fazer aliança com o quê? Lembra, nós não podemos tirar dos contextos as nossas práticas religiosas. Elas têm que estar no contexto. Agora é o seguinte, César, eu trabalho numa empresa aonde o povo é escarnecedor. Eu trabalho numa empresa onde eles devoram uns aos outros. E ali na hora do almoço é a hora que eles tramam planos, é a hora que eu não sei o que, sabe? Eu decidi que eu levo um pãozinho com mortadela e eu como no banheiro sozinho. Opa, esse aí é o que Daniel fez. Entende? Isso é o que Daniel faz. Eu não vou me assentar com os escarnecedores. Eu não vou tomar lugar na roda onde eles tramam a queda do próximo colega. Isso é reproduzir o ato de Daniel. Então, se eu simplesmente decido fazer um jejum, que não é jejum, porque jejum é abstinência de alimento. Se eu decido, então, fazer um jejum em que eu como legumes, já não é jejum. Se é o jejum, assim, eu vou tirar a Coca-Cola. Eu vou fazer jejum, eu vou ficar um mês sem comer chocolate. Não é abstinência. Eu vou ficar um mês sem comer chocolate. Se você quiser chamar isso de voto, chame de voto. Jejum não é. Jejum não é. Eu tenho... Aí é particular, tá? Eu tenho dificuldade de encontrar benefício nisso. A não ser emocional. Geralmente é um benefício mental que a pessoa colhe. Porque ela decide tirar algo que, no fim das contas, é o que faz mal para ela. O cara toma Coca-Cola todo dia,
ele vai ficar um mês sem tomar Coca-Cola, ele vai ficar mais saudável. Certo? Então, assim, e isso tudo nasce desse jejum, desse pseudo jejum de Daniel, mas não é. Daniel não faz jejum, ele troca a dieta. E a dieta de Daniel tinha a ver com alianças que ele faria. Então, quando eu decido, olha, eu jogo futebol com um pessoal, e esse pessoal, eles saem com prostitutas depois do jogo, eles levam amante lá, e olha, eu sou o único que não faz isso, eu vou parar de jogar futebol. A atitude de largar o futebol, por esse princípio, ela é a mesma atitude de Daniel. Então, a atitude de Daniel é o seguinte, olha, eu vou ficar sem comer o manjar do rei, porque aí o Espírito Santo vai vir sobre mim, vai fortalecer a minha fé. Não, ele faz isso porque a fé dele era forte. É o contrário. Ele toma a atitude de não se corromper porque a fé dele já estava forte. Então, quando nós tomamos a atitude de abandonar amizades, abandonar lugares, abandonar refeições, abandonar recurso, abandonar trabalho, para que nós não nos corrompamos, aí sim a nossa troca de dieta está sendo feita. Então, abandonar amizades, abandonar ambientes, abandonar pessoas e eventualmente, querido, abandonar a igreja e encontrar um lugar mais saudável. Porque infelizmente, existem experiências religiosas cristãs evangélicas que corrompem a alma das pessoas. Então, muitas vezes você largar um lugar que está te corrompendo e você então se privar daquilo e encontrar poxa, eu estou numa igreja gigante, linda, com um telão de LED gigante lindo e aquilo está corrompido e eu vou abrir mão de ser o líder do louvor desse lugar, de ser o pastor desse lugar, de estar no púlpito, de estar nos holofotes, e eu vou atrás de uma congregação que não tem isso, mas o povo é fiel. É essa dieta que Daniel está fazendo. É abrir mão daquilo que é grandioso aos olhos dos homens, mas corrompe. Então, esse primeiro jejum, essa primeira experiência de Daniel com os legumes, não tinha a ver com o que ele comia, tinha a ver com o resultado de se sentar à mesa que corrompe a cultura, corrompe a fé, corrompe os costumes. Então, um modo bom de você interpretar esse texto é dizer que as más companhias corrompem os bons costumes, e era sobre isso que Daniel decide trocar sua dieta. Não era uma questão do que comer ou deixar de comer. Certo? Então é essa a questão. Daniel não se deixa influenciar pelo ambiente, e Daniel deixa claro que Deus, que é a sua justiça, guie toda a sua história. Daniel atua com a fidelidade, Daniel atua com a eternidade de Deus, e Daniel atua com a soberania de Deus sobre toda e qualquer autoridade. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Amém. Joia. Eu acho que hoje nós já fizemos Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. A gente pode fazer Oséias se vocês tiverem mais 10 minutos. Se não, a gente deixa para a próxima. O que vocês acham? Eu já cheguei em casa aqui, tá? Tá tranquilo para fazer. Tem 10 minutos, Flávio? Então tá jóia. Então, Tá gravada, primo, essa aula? essa aula tá gravada. Eu percebi que você perdeu um finalzinho ali. Eu perdi, eu tava pelo celular e eu saí do lugar e a conexão não entrava de jeito nenhum. Não, sim. Fica tranquilo que a gente está gravando e eu vou, assim que terminar, eu já subo e subindo eu já mando o link lá no grupo para você e para quem perdeu. Tá bom? Então vamos para Oséias aqui para a gente fechar o dia de hoje. Tá? Oséias, você percebe que ele é anterior. Olha a datação de Oséias, 755 a 715. Então Oséias ele é anterior, ele fala a partir do reino do norte, lembra? Roboão, Jeroboão dividem Israel. Então ele fala a partir do reino do norte. Ele vai falar sobre... E esse livro é sacanagem, ele é difícil. Ele é difícil porque
Deus não manda ninguém fazer coisa errada. Aí Deus manda o cara casar com uma prostituta. Essa prostituta abandona ele, se entrega aos homens. E Deus fala, vai lá e traz ela de novo. Ame essa mulher. E Deus usa esse exemplo para dizer para Israel que Israel era essa prostituta. Olha, a história de Israel, a gente está estudando ela até aqui. A história de Israel é: Deus restaura o povo, Israel abandona Deus. Deus restaura, Israel abandona Deus. Deus restaura, Israel abandona. Deus restaura, Israel abandona. Essa é a história de Deus com Israel. E aí, vamos ser honestos. Essa é a história de Deus com a igreja? Com certeza. Com certeza. Porque Deus sempre tem um remanescente. Deus sempre tem um remanescente. Agora, o problema é que a igreja vê a disciplina de Deus como obra do diabo. As coisas começam a acontecer e dá errado na igreja, a gente vai orar repreendendo o diabo. A gente não vai orar pedindo perdão a Deus. Senhor, nos perdoa porque pregamos errado. Senhor, nos perdoa porque oramos errado. Senhor, perdoa porque a nossa fidelidade se apegou a ritos e não à nossa experiência pessoal e íntima contigo. A gente não ora assim. A gente ora repreendendo o devorador, repreendendo o inimigo, repreendendo feitiçaria. E o que a Bíblia chama de feitiçaria não é o que a gente chama de macumba, não, viu? O que a Bíblia chama de feitiçaria não é o que a gente chama de macumba, não, meus irmãos. A Bíblia chama de feitiçaria a oração errada. A Bíblia chama de feitiçaria a falsa pregação. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas vezes nós já amparamos falsas pregações? Eu tive uma experiência de igreja recentemente em que eu ouvi tanta falsa pregação naquele lugar. Ouvi boas pregações também. Mas aquele lugar ampara, até hoje, infelizmente, falsos mestres e falsos profetas com falsas mensagens. Em que eu ficava olhando para aquilo e dizendo, meu Deus do céu, cadê a Bíblia? Cadê a palavra? Cadê a concordância? Tudo feito em nome de um pseudo-avivamento. E olha só, gente, avivamento não é o que a gente acha que é. Avivamento bíblico é o que acontece em Oséias. Restauração. É misericórdia. Avivamento bíblico é misericórdia. Avivamento bíblico é quebrantamento. Avivamento bíblico é restauração. Avivamento não é um monte de gente pulando no estádio, gente. Avivamento não é um monte de gente numa avenida gritando que São Paulo é do Senhor Jesus, porque nós estamos fazendo isso há 50 anos e São Paulo ainda não é. E não vai ser, porque o mundo jaz no maligno. A igreja é de Jesus, o mundo não é. Então o avivamento não é um monte de gente falando, ei, nós somos. O avivamento é um monte de gente de joelho, dizendo, Senhor, perdoa o seu povo. Avivamento é um monte de gente entendendo o seguinte, olha, a minha pornografia é traição contra Deus. Avivamento é um monte de gente dizendo, olha, eu olhar para outra mulher na rua é traição contra Deus. Avivamento é nós dizendo assim, a minha falsa pregação é traição contra Deus, a minha falsa oração é traição contra Deus. O meu pecado não é um acidente no meu percurso, o meu pecado é a minha queda gritando traição contra Deus. Então o verdadeiro avivamento é quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter do seu mau caminho. Então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Poxa vida, tá claro, isso é avivamento. Agora a gente acha que avivamento é um projeto de igreja que dá certo. O avivamento é um monte de gente contente cantando que pisou na cabeça do inimigo. O avivamento é um monte de, é uma igreja próspera, que os irmãos são prósperos, que a igreja enriquece, os irmãos também, e não sei. Mas isso não é avivamento. A gente pode estar diante de uma igreja próspera e não tem ninguém avivado. E a gente pode estar diante de uma igreja numa favela com um povo avivado lá dentro.
Porque avivamento não se mede com a régua que nós achamos que ela se mede. O avivamento se mede com um Deus, aqui no Salmo 139, conhece as intenções dos corações. E olha que loucura, hein? O apóstolo Paulo vai ensinar no livro de Coríntios que a profecia revela os intentos ocultos do coração. Se não há intento oculto do coração sendo revelado na nossa pregação, é porque a nossa profecia está falsa. Então, o livro de Oséias vai trazer isso. O avivamento é quando nós experimentamos, então, mediante o agir do Espírito Santo, um arrependimento, um quebrantamento, o amor de Deus que nos leva à restauração. Não o amor de Deus, ursinho carinhoso, que nos leva ao afago da nossa alma. Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão. Essa música está louvando a quem? A Deus ou a mim mesmo? Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Eu sou queridinho de Deus. Isso promove qual tipo de aperfeiçoamento num povo que deveria olhar para os próprios pecados e dizer: o amor de Deus por mim pôs Jesus na cruz. E a cruz, ela revela para nós duas coisas, queridos. Um, o tamanho do amor de Deus. E dois, o tamanho da nossa queda. O tamanho do nosso pecado. Porque se é por mim que Jesus foi na cruz, o meu pecado ele é tão violento que o meu pecado foi suficiente para matar Deus numa cruz. E é assim que a gente tem que olhar. Então, olhar para o amor de Deus por nós é porque ele sacrificou-se a si mesmo para nos tirar do inferno. Não é que Deus me ama com categorias de shopping center, em que ele vai me dar o iPhone que eu quero, e que ele vai me dar o carro que eu quero, e que ele vai me dar a bênção que eu quero. Essa não é a expressão de amor de Deus. A expressão de amor de Deus está em restauração. A expressão do amor de Deus está em eu ser a prostituta. Presta atenção, gente. No livro de Oséias, nós não somos Oséias. O livro de Oséias revela e coloca a igreja em Israel não na condição de Oséias, do resgatador. O resgatador no livro de Oséias é Cristo. Nós somos a prostituta. Nós somos a mulher que se envolve com outros homens, que abandona o casamento, que vai embora. Nós somos Gomer, nós não somos Oséias. Nós somos dignas de juízo e de apedrejamento no livro de Oséias. E Jesus nos faz a sua noiva. Deus não ama a sua noiva porque a sua noiva merece, porque ela é digna. A noiva de Deus é uma prostituta. Mas Deus a ama, a restaura, a faz digna nele, a faz justificada em Cristo. E aí nós então nos tornamos a noiva de Cristo que vai se casar nas bodas do Cordeiro. Essa é uma linguagem para que nós entendamos o que Deus faz com a igreja e com Israel. Então, eu preciso olhar para o livro de Oséias e não me colocar na figura do profeta, porque na leitura que nós fazemos de Oséias, nós julgamos Gomer. Olha que mulher safada. Porque nós achamos que somos Oséias nessa leitura. Mas não, né? Essa conta a nossa história. Nós fomos essa prostituta. Nós não somos mais pela misericórdia e a obra de Cristo em nós, mas nós fomos a prostituta. Né? Então, a mensagem central, ela é ofensiva para a lógica humana. A infidelidade leva ao juízo. O juízo leva à disciplina. A disciplina leva ao retorno e o retorno à restauração. Então é assim, inclusive, que nós devemos tratar o pecado dos nossos irmãos. Infidelidade com juízo, juízo com disciplina, disciplina com retorno e retorno com restauração. Né? Isso tem um pouco a ver até, inclusive, com o que acontece com o filho pródigo. Né? Então olha só que interessante.
quando a gente for pregar Oséias, nós somos Gomer. A igreja é Gomer, a igreja não é. Na pregação de Oséias, a igreja não é o profeta. A igreja é a prostituta. Então nós temos que pregar e trazer, olha só, no que é que nós temos trocado Deus pelos prazeres da carne? No que é que nós temos trocado a companhia do noivo pela companhia de outras entidades, de outros deuses? Inclusive o dinheiro, inclusive. Sabe? Então é isso. Tá bom, gente? Encerramos Oséias. A próxima aula a gente entra com Joel, né? E aí Joel já é uma extensão antecipada já do livro de Atos, inclusive, né? Por causa do seu caráter profético do Espírito, do derramamento do Espírito. A gente tem muita coisa para entender sobre Atos 2, a gente vai fazer isso no momento oportuno. Mas é isso. 5 livros é o que nós nos... me perdoe qualquer tipo de exagero na fala, eu tenho uma fala meio desbocada eventualmente, né? Me perdoem por isso. A não ser no 20 minutos que eu fiquei fora, mas não teve nenhuma fala assim. Mas eu acho que nos 20 minutos que você fora também não teve. Mas hoje eu estou um pouco mais animado para falar. Você foi um pouco mais presbiteriano. Eu fui um pouco mais presbiteriano. Geralmente eu sou meio não sei o que também. Né? Não sei o que dizer também, né? Honestamente. Tá? Gente, é isso. Muito obrigado pelo acompanhar. Eu vou subir agora imediatamente no YouTube e eu mando o link para você que perdeu um trecho e para você que não conseguiu acompanhar a aula hoje. Deus abençoe a todos, gente. Muito obrigado. Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Amém. Dá um parabéns pro tio, foi aniversário do tio. Parabéns, tio. Parabéns, tio! Eva! Obrigado, lindinha. Tá gravando isso? Muito obrigado. Hoje é aniversário de quem? Da Sofia. Da Sofia. Parabéns pra Sofia. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Beijão pra vocês. Parabéns. Hoje é aniversário do Heitor da Lilian também. Hoje é aniversário do Heitor da Lilian também. Heitor, é verdade, né? É hoje. Você fez um cocôzinho pro tio? Fez um cocôzinho pro tio? Ah, é? Não perdoa aqui lascado. Acredito. Tchau, Bruno. Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau.